Então, vocês vão clicar no link, já vão ser direcionados para avaliação online, vão digitar o nome completo e vamos lá para a primeira questão, né? Leia as afirmações abaixo. Número 1. A história do cinema no Brasil começa em julho de 1896, quando ocorre a primeira exibição de cinema no país, na cidade de Manaus. Número 2. Em 1887, surge a primeira sala de cinema aberta ao público na capital carioca, por incentivo dos irmãos italianos Pasquale Segretti e Afonso Segreto. A número 3. No começo do século XXI, o cinema brasileiro adquire reconhecimento no cenário mundial, com diversos filmes indicados para festivais e Oscar. Então, aqui você vai selecionar a alternativa que corresponde sobre a história do cinema no Brasil. Para isso, é importante a gente relembrar o que a gente já estudou esse ano. Então, vamos relembrar, né, que no dia 28 de dezembro de 1895, os irmãos franceses Auguste e Louis Lumière realizaram a primeira exibição pública cinematográfica. Aí, no entanto, a criação do cinema, ele foi resultado do esforço de vários inventores que trabalharam para conseguir registrar imagens em movimento. Mas essa história aí de conseguir imagens em movimento foi algo perseguido desde a antiguidade. As sombras, elas sempre exerceram um fascínio nos seres humanos. E o que rendeu, inclusive, a criação do teatro de sombras. E quando chegaram na fotografia, foi possível fixar a imagem numa superfície, seja ela de papel, placa de metal ou vidro. Então, a gente tem que ligar a história do cinema com a da fotografia. E assim foi acontecendo a evolução, né? Aos poucos no mundo todo. E no Brasil também não foi diferente. Foi com muita luta, muito estudo, que o cinema foi ganhando seu espaço. Porque naquela época, em 1907, 1910, a falta de eletricidade, ela dificultava a implantação de salas de cinema. E a maioria dos filmes exibidos era importado de outros países, principalmente da Europa. E aí os primeiros filmes gravados no país foram, em sua maioria, documentais, curta-metragem. O mercado nacional sofreu mudanças estruturais durante a Primeira Guerra Mundial, que foi em 1914 a 1918. E aí, com a diminuição da produção europeia, as salas de exibição brasileiras elas passaram a ser dominadas pelos filmes de Hollywood, que entravam no país isentos de taxas. E aí foi um fator que também acabou dificultando, né, enfraquecendo o cinema produzido no local. E houve um domínio hollywoodiano no nosso país, né, entre 1930 e 1940. Até as produções brasileiras eram inspiradas, relembravam as produções hollywoodianas. O Brasil ainda não tinha uma identidade audiovisual. Pulando lá para 1969, que teve a criação da Embra Filme, que é uma empresa brasileira de filmes, e teve o objetivo de financiar produções cinematográficas dentro do nosso país, onde tivemos grandes produções, como Dona Flor e Seus Dois Maridos, Tropa de Elite, lá para 2010, né? Eu já tô pulando lá para 2010, Tropa de Elite, as comédias dos Trapalhões também, né? Entre outros filmes que fizeram sucesso. Foram acontecendo diversos declínios, né, na história do cinema. Depois teve uma pós-retomada com a Cidade de Deus em 2003. Enfim, dá muito pano para manga, mas vamos voltar aqui para a questão agora, né? Então, de acordo com o conhecimento prévio de vocês sobre o assunto e com base no que eu falei aqui, vocês vão escolher a alternativa que corresponde aí, que conclui, né, sobre o cinema no Brasil. Aqui nós já vamos falar sobre artes cênicas. Associe as colunas de acordo com as funções desempenhadas por profissionais das artes cênicas, ou seja, das artes dramáticas. Figurinista, número 1. 2, maquiador. 3, sonoplasta. E 4, cenógrafo. E aí você vai colocar de acordo com o que cada um desempenha aí, né, nas suas funções. Muito fácil essa daqui. Uma questão de interpretação também.
A questão número 3 foi um movimento artístico e cultural que surgiu na Itália no final do século XVI e se difundiu para a América Latina nos países colonizados, caracterizado por uma estética rebuscada, com requinte e excesso de adornos e ideias contrastantes. O estilo dominou e transformou a arquitetura, a literatura, a pintura e a música no século XVII e as primeiras décadas do século XVIII. A qual movimento artístico e cultural refere-se à definição? Então, vocês vão escolher qual alternativa refere-se a esse contexto aí. Eu vou enfatizar para vocês, nesse texto aqui, vamos por uma questão de interpretação, tá bom? Vamos fazer um raciocínio mais fácil aí para vocês. Se vocês destacarem a palavra Itália, as palavras final do século XVI, estética rebuscada, requinte, excesso, ideias contrastantes. Todas essas palavras vão levar à resposta. Só que eu vou ajudar vocês. Vou mostrar aqui um mapa mental do Renascimento, para a gente fazer associações para cada alternativa. A gente fazer um resumão aqui para ajudar vocês, tá? Notem que eu destaquei aí no Renascimento, lá em cima, antropocentrismo. O que isso significa? O homem no centro do universo, que é contrário do teocentrismo. Outra importância, que é o racionalismo, que é razão humana, observar, experimentar, abrir ao novo, né? O otimismo, individualismo, que é crer na capacidade humana, acreditar no progresso, novamente abrir a mente, né? O classicismo traz uma reflexão, a retomada de valores clássicos da Grécia e o que eu costumo ressaltar. Quando um novo movimento surge, ele não tem a função de romper de uma forma rígida com o movimento anterior. O outro movimento anterior, ele tende a continuar de uma forma mesclada com esse novo. Então, por exemplo, o classicismo aqui, ele traz essa questão dos valores, essa retomada, né? Temos o naturalismo, que é a aproximação entre a natureza e o homem, a observação da natureza. Você percebe muito, assim, nas pinturas, muita natureza. E, por último, o hedonismo, que é a contraposição à Idade Média, a valorização dos prazeres sensoriais, materiais. Como resumir em uma só palavra Renascimento? Renascimento, humanismo, tá? Então, vamos para o modernismo brasileiro, né? Que defendeu uma visão nacionalista, mais crítica da realidade do nosso país. E teve início ali na Semana de Arte Moderna, que foi em fevereiro de 1922. A sua primeira fase aconteceu ali, a fase heróica, né? Que foi Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Manuel Bandeira, que teve a consolidação das ideias modernistas. E assim aconteceu a antropofagia, que é devorar simbolicamente a cultura externa, assimilando as suas qualidades, mas sem perder a identidade brasileira. Aí ao lado a gente vê o resumo da segunda fase, que aconteceu por volta de 1930 e 1945, que aconteceu a análise crítica, o viés política também, e a maior liberdade. Temos aí também uma vertente, o romance de 30, né, que é o regionalismo, as preocupações políticas, econômicas, sociais e humanas. Aí tem Raquel de Queiroz, Jorge Amado, Érico Veríssimo, Graciliano Ramos. E a poesia de 30, que é aprimoramento, libertação temática, Vinícius de Moraes, Murilo Mendes, Drummond, Cecília Meirelles. E o barroco no Brasil, que teve sua origem ali mesmo presente no território brasileiro, a expressão do barroco não foi tão intensa. Grande parte disso se deve ao fato de que no século XVII o Brasil tinha sido descoberto há pouco tempo. Portanto, ainda não tinha veias culturais e artísticas fortalecidas.
Aí eu destaco o poema Prosopopeia, escrito por Bento Teixeira, que foi em 1601, que deu uma fortalecida, né, no movimento. E o que foi, né, esse movimento? Foram os grandes precursores do barroco em terras brasileiras foram os religiosos católicos, sendo utilizado apenas para fins de doutrinação ao cristianismo. O padre Antônio Vieira, que é o nome de maior destaque, fazendo com que o estilo se torne conhecido em função de seus sermões e poesias. Os missionários jesuítas também, que começaram a introduzir. E quais são as características, né? O Brasil, além da Bahia, o barroco também teve um grande destaque em Minas Gerais, de um período que ficou conhecido também como Século de Ouro, né? E além disso, um dos principais artistas do período foi Aleijadinho, nascido em Minas Gerais, no município de Vila Rica. Aleijadinho ele é considerado o artista de maior destaque do barroco mineiro. E as esculturas em pedra-sabão, entalhadas em madeira, a maior parte da sua obra foi feita na segunda metade do século XVIII, principalmente em igrejas. E temos também autores como Gregório de Matos, Bento Teixeira, Frei Vicente de Salvador, Frei Manuel da Santa Maria. E por último, o fauvismo ou fovismo, que é o uso de cores intensas, que usa-se muito roxo, verde, amarelo, azul, vermelho. Busca estabelecer a harmonia, tranquilidade, equilíbrio nas obras. Usa formatos planos, grandes, simples, com traços bem grandes. E tem a intenção de mostrar sentimentos, tem cenas urbanas, rurais, ambientes internos, cenas ao ar livre. E o movimento foi tipicamente francês e surgiu ali no século XIX. Aí teve a simplicidade das formas, as cores mistas. E temos como destaque, né, o Henri Matisse. Então, novamente, eu convido vocês a lerem o texto da questão 3 para conseguir responder, tá bom? E bora para a questão de número 4. Observe a definição de cultura apresentada a seguir por Stuart Hall. Aí tem um trecho. Membros da mesma cultura compartilham conjuntos de conceitos, imagens e ideias que lhe permitem sentir, refletir, portanto, interpretar o mundo de forma semelhante. Eles devem compartilhar, em um sentido mais geral, os mesmos códigos culturais. Essa frase foi dita por Stuart Hall. Enfim, perdoem a pronúncia, de um livro publicado chamado Cultura e Representação. Entretanto, devido a alguns aspectos históricos, algumas manifestações artísticas e culturais são desvalorizadas e, por vezes, depreciadas a partir de comparações e hierarquizações entre o que é chamado de cultura popular e a cultura erudita. Contudo, há diversas discussões buscam desfazer esses tipos de sentido. As culturas populares e tradicionais começam a ganhar mais reconhecimento e valorização na construção da identidade nacional, sendo cada vez mais difundidas e vivenciadas de maneira positiva. Qual das afirmativas abaixo apresenta uma definição de cultura popular que valoriza as diversidades e não impõe hierarquia entre culturas distintas, superiores e inferiores? Não assustem, a linguagem está completamente idêntica ao PET, tá? Eu retirei do PET, não inventei não. Mas eu vou facilitar para vocês aqui, porque tá difícil mesmo. Confesso que tá uma linguagem um tanto avançada, né, para vocês. Então, vamos facilitar a vida de vocês aqui. Vamos destacar aqui, ó. Qual das afirmativas abaixo apresenta uma definição de cultura popular? Então, tá pedindo para você definir o que é cultura popular e que valoriza as diversidades e não impõe hierarquia
entre culturas diferentes, né, que são superiores ou inferiores. No caso, inferiores e superiores, eu entendo como economia, sociedade, tá? Sobre um sistema todo. Então, aqui a gente vai definir o que é cultura popular na raiz mesmo, tá? Então, é isso que tá pedindo, tá? Além do texto acima ser bem complexo, mas é isso que tá pedindo. Na letra A, nós temos a cultura popular representa um conjunto de saberes determinados pela interação, eu destaquei interação, de diferentes grupos culturais, destaquei de novo, diferentes grupos culturais, como, por exemplo, saberes, crenças, costumes e tradições de determinado povo. Então, é só vocês verem se isso associa ao que está pedindo, que é uma definição de cultura popular. Se essa cultura popular ela valoriza a diversidade, tá? Na B, a cultura popular restringe-se ao artesanato, às músicas, às danças e às festas. Então, eu destaquei de novo, restringe-se, que quer dizer? Que se aqui está querendo dizer assim, que a cultura popular se limita, ela fica limitada a tudo isso, ao artesanato, às músicas, às danças. Aí, de novo, vamos fazer associação. Se essa frase está associando a ideia de que a cultura popular valoriza a diversidade. A letra C. A cultura popular brasileira reúne exclusivamente o conjunto de lendas, mitos e tradições do país que, nutridas da história e do hibridismo de culturas, das quais se destacam a portuguesa, a africana e a indígena. O que está querendo dizer aí? Eu destaquei exclusivamente. Então, de novo, está restringindo a cultura popular. Essa cultura popular, ela é restrita, porque o que está pedindo no enunciado é uma cultura popular que valoriza a diversidade. Letra D. Na cultura popular brasileira, não se nota as tradições africanas e indígenas. De novo, está limitando, né? Está falando assim que não tem interferência, não tem ligação com as culturas, ou contribuição com as culturas africanas e indígenas. Será que essa alternativa ela condiz com a definição de cultura popular? Questão 5. Dentre as manifestações artísticas e culturais brasileiras a seguir, qual folguedo é tradição de Minas Gerais? Folguedo é uma manifestação artística, mais conhecido como dança típica, tá? De Minas. Questão 6. Teatro de rua é uma modalidade teatral em que as atrizes e os atores utilizam seu corpo e sua voz a serviço da construção estética do espaço aberto. Atualmente se entende o teatro de rua como um teatro da cidade. O espaço urbano não seria apenas um espaço cenográfico, um ambiente no qual a cena dialoga com a vida da cidade, construindo um acontecimento que modifica momentaneamente a cidade como lugar de convívio. Ainda que se use o termo rua, compreende-se que esta rua seria todo o espaço público aberto ocupado por um espaço teatral, como parques, praças, monumentos, fachadas de edifícios, rios. Tais espaços se diferenciam dos locais fechados, principalmente pela presença de um público que não foi convidado a ver o teatro, apenas o encontrou no seu cotidiano. Vamos novamente interpretar o que o texto está pedindo. Letra A. As origens do teatro de rua remontam à antiguidade clássica. Na Grécia, os cortejos e as celebrações dionisíacas, e em Roma, as trupes de artistas populares, mímicos, músicos, cômicos, etc. Na Idade Média, com o advento do feudalismo e a retratação da vida urbana, surge uma característica importante na atividade dos artistas populares: ser itinerante, ou seja, viajar e levar arte para vários lugares. Com uma simples retomada ao antigo PET, vocês vão perceber que esta alternativa conta sobre o contexto histórico do teatro,
bem resumido, mas fala sobre o contexto histórico do teatro. B. O teatro de rua interrompe a rotina do cidadão urbano, chamando atenção para problemas abordados nas dramaturgias e para refletir poeticamente sobre várias temáticas. Então, você vai associar aí também no PET anterior que nós falamos sobre o teatro de rua. Qual o objetivo do teatro de rua? Veja que nessa frase, tenta encontrar nessa frase alguma divergência aí. Letra D. A proposta do teatro de rua é de restringir o acesso a esse tipo de expressão, permitindo apenas a alguns contemplar, pois os ingressos são caros e o acesso às ruas é restrito. Então, você vai ver aí se essa alternativa está correta. E a 7 é a autoavaliação. Eu gostaria muito que vocês respondessem com muita atenção, embora não tenha resposta errada nem resposta certa. Eu quero saber qual o seu nível de entendimento, tá bom? Isso aí vai me auxiliar muito nas minhas próximas aulas. Eu agradeço a todos e um beijão.